Você que está aí do outro lado da tela, que dá para fazer, ó, em apenas 4 minutos. Quase nada, né? Mas o André, ó, ele conseguiu a resposta, a aprovação que vai mudar completamente a vida dele. Ele é o mais novo motorista de sucesso, motorista milionário aqui da agência MTV Intercâmbios. Foi aprovadíssimo para a vaga da Lituânia. E tudo isso, minha gente, ó, em uma entrevista de apenas 4 minutos. André, feliz da vida? Conta pra gente. Sim, feliz, bastante feliz, até surpreso por 4 minutos, apenas 4 minutos, porque ela me falou que seria de 10, Olha, então foi, teria 10 minutos de entrevista, sim, em 4 já bateram o martelo, aprovado, contratado. sim, quando ela me mandou a mensagem de WhatsApp, ela perguntou qual que era mais ou menos o meu nível de inglês, eu falei, sim, fica entre o básico e o intermediário, assim, é o que eu acho. Só que aí na hora da entrevista, após a entrevista, ela falou assim, não, seu inglês tá excelente. Você fala bem, você só tem um pouquinho de problema na tradução, né? Na hora que Uhum. você estiver escutando, mas entendimento. Em 4 minutos. E qual foi a Então, sensação? Conta pra gente. eu achei que eu tinha sido reprovado, porque em Nossa. 4 minutos ela já falou assim, ela falou, eu pedi no início, eu pedi para ela falar mais devagar, né? Porque Uhum. meu entendimento ainda não é aquela tradução automática, né? Que algumas coisas preciso parar, pensar. Mas aí, em 4 minutos, depois ela me fez três perguntas e ela tá ok, falou que eu podia desconectar, que não eram só uma, eram duas entrevistadoras, nós estávamos em três telas. Aí eu até demorei um pouco para desconectar, acho que elas queriam conversar entre elas, porque elas não estavam no mesmo local, né? Aí eu desconectei, ela pediu desconecte, para desconectar, desconectei. Eu fiquei aqui, eu acho que eu reprovei. Olha, Aí depois eu mandei uma mensagem, uns 5 minutos depois, perguntando. Ela falou assim, não, você foi aprovado. olha. Foi aprovado, eu falei assim, eu achei que meu inglês não tinha sido tão bom assim. Ela falou assim, não, foi perfeito. Ó, daqui a pouco o André vai contar nos mínimos detalhes tudo pra gente, vai falar as perguntas que elas fizeram, vai também, ó, te dar conselhos. Você que está aí do outro lado, motorista de carreta, que tem o sonho de morar e trabalhar no exterior, não sai daí, porque o André vai contar tudo pra gente. Mas antes, como de costume, chega mais pra cá. Eu sou Vanessa Rezende, jornalista da MTV Intercâmbios, uma agência com mais de 30 anos de história que vai ajudar você a realizar o seu sonho. Hoje é dia 10 de abril, agora são 19 horas e 12 minutos. E nós vamos conhecer ele, ó, André Luiz, 48 anos, diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele que tem, ó, mais de 18 anos de experiência em transporte, também já, ó, dirigiu ali o ônibus, vai contar tudo para a gente também das habilidades, das experiências dele. E, claro, aprovadíssimo com 4 minutos de entrevista. André, seja muito bem-vindo. Já sei que você está feliz da vida. Ó, Obrigado. aproveitando, beijão para Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vindo, André. Ok, muito obrigado. Começa contando para a gente, então, um pouquinho da vida em Mato Grosso. Trabalhou aí já com caminhão, com ônibus coletivo. Fala um pouquinho da sua experiência profissional, um pouco da vida também. É casado, tem 3 filhas. Como que tá a vida aí em Mato Grosso do Sul? Como sempre, a vida quente, né? Porque aqui é muito quente. Muito quente? E sim, normal aqui, 30 graus, 32. Meu Deus. Aqui tá frio, viu? São Paulo tá frio, frio. Hoje tá um calorzão aí. Então, hoje até que tá ameno, digamos assim. Mas a minha experiência começou no coletivo. Eu entrei numa empresa de ônibus em 2003, trabalhei por 5 anos lá, 2003, trabalhei por 5 anos, aí eu estava enjoado já de trabalhar só dentro da cidade, né?
Aí começou dupla jornada, assim, de trabalho, tirar os cobradores, então, o motorista cobrava e dirigia. E daí já, aí eu fui para a estrada. Trabalhei 13 anos com transporte de combustível, Olha. aí saí, agora eu tô, desde que eu saí, estou no graneleiro, né? Todo esse Uhum. restante de tempo aí. Quem te inspirou a ser motorista? Foi o pai, o Hum, avô? Não tem ninguém da Ninguém. família? Como que Não, eu sou nasceu muito. essa? Eu acho que de ficar só dentro da cidade. Só isso, de ficar dentro da cidade, assim, foi enjoando, né? Eu queria experimentar, porque assim, tem que experimentar para saber, porque ficar só naquilo, como será? Será que daria certo? Só que é que nem todo mundo fala, quando você vai para a estrada, você não sai mais. Olha, o Aí eu mosquitinho não ali consigo te mais trabalhar. pica. Eu costumo dizer que o diesel entra na veia e não sai mais, né? Não tem mais sangue, tem diesel. O diesel entrou na veia. Muito bom, muito bom. E aí trabalhou ali coletivo, foi para o caminhão. Com certeza você prefere o caminhão, né, do que o ônibus coletivo. Sim, principalmente porque não tem aquele monte de gente atrás, e que às vezes você precisa fazer uma freada mais brusca, o povo não entende, não vê o que está acontecendo lá na frente. Então, dentro do caminhão é só você. Às vezes, aqui na empresa que eu trabalho hoje, permite que minha esposa viaje comigo, então ela viaja Olha, sempre que possível comigo. que Então, legal. Ah, bem lembrado, porque vocês, motoristas de ônibus, gente do céu, que freada, eu voo toda hora. às vezes é Eu complicado, xingo vocês aqui, ó, no pensamento. Eu falo, "Ô, né? Você ainda no pensamento, tem muita gente que é na verbal mesmo, manda ver. oh, meu Deus, viu? Vai voando todo mundo, aquele ônibus lotado, né? Na curva, que joga para o lado, que nós falávamos, ajeitar a carga, né? Aham. Tem alguma história nessa época de motorista e de ônibus para você compartilhar com a gente? Sei lá, uma história engraçada ou curiosa. Eu adoro essas histórias. Tem alguma aí que você achou muito engraçada ou Digamos, cômica, sei lá, curiosa? digamos que não é tão engraçado, né? Porque foi, assim, e não é porque foi num assalto. Nossa, Só que na hora que eu fui assaltado, né? Que não, eu era motorista e comprador ao mesmo tempo, o meu pé, na hora que ele pegou o dinheiro, meu pé escorregou da embreagem. E na hora que ele foi descer, o ônibus deu soco, ele caiu. Na hora meu que Deus, ele caiu, foi dinheiro, moeda, foi para tudo quanto é lado, eu fechei a porta do ônibus e saí. meu Deus! E ele? Não, ficou lá, eu fechei a porta do ônibus, dei partida e saí. Foi embora e Ficou ele lá, ficou lá eu tô caído. catando. Porque ele tava bom, eu não vi nada, mas ele falou que tava com faca, não reagi nada. E ele ficou caído lá no chão, lá catando as coisas. Ele levantou, catando as coisas, eu fechei a porta, dei partida e saí. Não olhei mais pra trás. Meu Peguei e caí. Deus! Já foi bastante assaltado nessa época? Porque eu já ia te perguntar como motorista de caminhão, mas até no ônibus eu acho que acontece mais, né, o André? Sim, no ônibus é mais comum, né? Porque dentro da cidade, dependendo do bairro que você passa. Eu fui uma vez no ônibus e uma vez no caminhão. Olha, Caminhão também já fui assaltado, já. como foi a do caminhão? Foi chegando em Osasco, fui parado na rodovia, né? E ali me pegaram, era meio-dia, um assumiu o caminhão, eles me colocaram no banco de trás. Nós não queremos nada de você, nós somos profissionais, que nem vocês, a gente só quer o caminhão e a carga. Aí foi meio-dia isso, aí eles foram me liberar, era meia-noite embaixo da Ponte dos Nordestinos, na hora que termina, né, a Tietê e vira Ayrton Senna. E 12 horas no cativeiro até que eles me liberaram. Nossa. E esse cativeiro, eles te levaram para uma casa? Co- Sim. Conta pra Era gente uma mais. Sim, numa casa. Tanto que eu percebi por eles conversando que era a casa, aí eles estavam pedindo para falar baixo, né? Que em cima era a casa da avó de um dos que estavam comigo ali. Meu Deus. Só que em momento nenhum eles foram agressivos, alguma coisa.
Só Porque entre... uma coisa que você falou que foi cômica, né? Eles falaram, a gente é profissional, então são ladrões profissionais. Eu falo assim, Cômico. não queremos nada, nós somos um profissional que nem você, Meu Deus. Mas cada um na sua área. não te fizeram nenhum mal, graças a Deus, né? Isso Não, foi não. importante. Mas ficou ali só com medo, receio e o trauma, né? Nenhum mal, entre aspas, né? E um trauma, né? Viver uma situação dessa. Sim, no momento é complicado. Na hora você não sabe o que vai acontecer. Com o decorrer do dia ali, que eu fui vendo que o negócio não era tão que eu achava que ia ser assim, ó, a gente não sabe de nada, mas eu vi ali que ele só falar, ó, ainda não conseguimos desovar a carga, não conseguimos desovar, que eu estava carregado de etanol. Olha. Aí ele falou assim, daqui a um pouco a gente libera. E foi quando me liberou meia-noite. Meu Deus. E quando te liberaram, como que você fez para pedir ajuda? Deixaram você com o celular? Como que foi? Não fiquei exausto, fiquei com a roupa do corpo. O rapaz só falou assim, virando ali tem um posto de combustível, ali se chama a polícia, chama a empresa, faz o que você quiser ali. Meu Aí foi ali Deus. eu pedi pro pessoal do posto e com meia hora chegou uma viatura. Essa foi a única vez. Sim, graças a Deus, a única vez. Mais triste e deixou traumatizado, né? Você ali fica com receio de entrar em São Paulo. Tanto eu dou graças a Deus que a empresa que eu tô não faz São Paulo, não faz Rio, é só Sul e Mato Grosso do Sul. Uma Não passa por São experiência, Paulo. uma experiência totalmente negativa que ninguém quer ter uma experiência dessa. Mesmo que não aconteceu Não, nada, só te roubaram, né? Mas não fizeram nenhum mal. Mas é o trauma de ficar ali, né, num cativeiro, sem saber o que vai acontecer realmente, né? sim, ainda falou assim, hoje é só você que está aqui. Geralmente são três, hoje é só você. Meu Deus. Uma coisa bem. Mas tá, digamos assim, então é uma coisa que eu não espero que ninguém passe, mas você está sujeito, né? Na estrada ali Sim. está. Você com certeza deve conhecer amigos também que já passaram por essa situação, né? Sim, sim, às vezes pior, ou então às vezes você está dormindo num posto, acordar. Tem um colega da empresa que eu trabalhava mesmo, descarregamos numa base de São Paulo, quebraram o vidro e entraram. Levaram o caminhão, né? Ele estava vazio já, só que ele não tinha horário para rodar. Aí, então ele parou do onde dava, só que levaram ele e o caminhão. Aí pegaram ele era na madrugada e liberaram às 6 da manhã. Meu Deus. Aproveitando, conta pra gente como que tá a situação hoje dos caminhoneiros aqui no Brasil, questão de segurança não tá legal, como você já falou, já aconteceu com você, já aconteceu com vários amigos. Questão de estradas, do valor ali, né, do pedágio, o valor do frete. Conta pra gente como que tá a situação geral hoje dos caminhoneiros. Está terrível. A verdade é isso, tanto para o empregado quanto eu vejo também o patrão. Porque o preço do frete, tem frete que você for fazer a conta, ele não fecha. Ou então, tem muitas vezes que você faz a conta ali, e não faz com o meu gestor lá, o frete está sobrando R$ 500, R$ 400. O que que é sobrar R$ 500 para que nem o meu conjunto que vale quase R$ 800.000? Tá muito ruim. Às vezes a gente fica parado 5 dias esperando uma carga que seja boa para poder andar. Questão de segurança, muito, ainda mais quando você entra no Mato Grosso, quem faz o Mato Grosso ali de Rondonópolis para cima sabe que você tem que dormir em posto pago, um estacionamento pago, que ainda é arriscado você acordar sem modo de caixa de câmbio, modo de farol, sem pneu. É muito complicado. Então, é bem complicado hoje mesmo. Eu Que nem imagino. eu sou 100% comissionado, aí é ruim, porque fica muito tempo parado. Hoje você tem seu caminhão ou trabalha para alguma empresa? Não, eu trabalho para uma empresa, não quero nunca ter um caminhão. Ainda mais do jeito que está hoje, não é uma coisa que eu não almejo de forma alguma é ter caminhão, comprar caminhão. Olha. Conta pra gente o porquê. Quais os pontos negativos aí? O principal é que você vai ter que trabalhar o dobro que um empregado trabalha, porque você tem que pagar tudo. A questão
você quebra o caminhão. Você tem que se preocupar com tudo, você tem que chamar alguém. No meu caso, se eu quebro o caminhão, eu ligo pro meu chefe de frota e falo assim, o caminhão está com isso, isso e isso. Aí ele fala, ele direciona. Um dono de Uhum, caminhão tem que fazer tudo sozinho. entendi. Aí, se você consegue juntar alguma coisa, quebra alguma outra coisa ali na frente, então é bem complicado para um dono de caminhão com o valor de frete de hoje. Sim. Ter o próprio caminhão hoje, então, é inviável para o motorista. Eu, eu vendo ali, fazendo as contas junto com o meu gestor de frota ali, não, eu não vejo. Tenho colegas que têm caminhão, eu vejo quanto que eles andam. Essa lei do descanso para eles mesmo, lá se eles fizerem, eles podem entregar o caminhão, não dão conta de pagar. Tem que Porque trabalhar o dobro, o triplo para ter algum. algum que sobre a mais para o caminhão. Tem que trabalhar bem mais eu acredito que tem que trabalhar muito mais que um funcionário. Para ter um lucro, né? Para ver se Tem que ter consegue um lucro razoável ali, né? uma sobra ali no final do mês ali para ver tudo que você vai pagar do caminhão. O caminhão tem que ter um giro, um caixa para ficar girando ali, né? É complicado. Complicado. Já falou um pouquinho da sua experiência, ônibus, caminhão. Já rodou esse Brasilzão, André? Não, não todo o Brasil. Nordeste não conheço. Quando na época do tanque era praticamente só São Paulo e Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, Rondônia. Uhum, Então, agora no Graneleiro, essa empresa ela só faz Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Só, mais nada. uhum. Raramente vai ali para Goiás ali, mas bem raro. Você que foi ali picado pelo mosquitinho, como que é que você falou do diesel mesmo? É, falam que tem diesel na veia, por isso que você não larga mais o caminhão. Você que tá aí com o diesel na veia, conta pra gente. Tem alguma história assim curiosa, legal, a sensação de liberdade? O que que você mais gosta nessa profissão? Ou se tiver alguma história legal que você queira contar também, o que te motiva, mesmo aí desvalorizado, né? Não tendo tanto valor aqui no nosso país, mas o que te motiva a continuar e ter esse amor por essa profissão? Não ficar trancado dentro de uma sala. Ficar trancado entre quatro paredes e só uma janela para você olhar lá fora. Eu, cada dia, por mais que minha rota seja quase sempre a mesma, mas o dia está diferente. Então, você acorda sempre num lugar diferente, você vê a paisagem, você está com a expandida ali sua visão, não fechado dentro de uma sala. Não tem rotina, né? E praticamente não. A rotina é acordar, dirigir e quando parar, essa é uma rotina mais de Mas visuais sempre uma sempre paisagem diferente. diferente, Sim, novas pessoas, não é mesmo? sim. O vento no rosto. Ou o ar-condicionado só no rosto. Difícil quem abre a janela hoje. Eu gosto de abrir a janela cedo, quando sai assim, o restante, com 35, 40 graus, você fecha, não tem jeito. É verdade, eu esqueci que você está no Mato Grosso. André, conta pra gente então. Já falou um pouquinho da sua motivação, experiência. Fala um pouco da sua formação, habilidades, dos cursos que você tem. Conta pra gente. Sempre se reciclando, aprendendo cada vez mais. Tenho atividade remunerada que todos têm que ter, né? Atividade remunerada na carteira. Tenho o curso para manipulação e operação de produto perigoso e o curso por combustível, carga indivisível. Aí, qualquer outra coisa, outros cursos que estão falando. Aí, quando eu decidi, realmente comecei a fazer o inglês. Tem um ano e meio, né? Eu fiz inglês, faço inglês. Uhum. Antes da gente entrar aí nessa sua ideia de morar e trabalhar no exterior, vamos falar um pouquinho da sua família, um pouquinho da vida pessoal. Casado, fala o nome das filhas, a idade, fala um pouquinho da sua vida pessoal. Sou casado, minha esposa se chama Rosalda, ela vai me Há xingar porque é quantos nome anos dela. é casado? 21 anos. 21 anos, que 21 anos. legal, parabéns, viu? Aí, três filhos, né? Gabriela, Camille e Nicole. Qual idade?
A Gabriela é minha enteada, mas eu falo que ela é minha filha. Desde Uhum. pequeno. Ela tem 29, tem a Camille de 21 e a Nicole de 24. Tudo moçona já criada? Sim, sim, sim. Só a Nicole que não tem filhos. As outras já tem Já a tem milhada neta. netinhos? Sim. Um pouquinho, só Quantos? 6. Apenas 6. Apenas 5. 6! 5, Meu 5. Não, já estão Deus! aumentando. Acho que é 5. A Gabi tem Vovozão, 4. então. A Gabi tem 4 e a Camille tem 1. Que legal, que legal. E você, né, um pai de família, ainda mais, né? Três mulheres, a esposa e mais três filhas. O coração também ficava na mão, né? De fazer essas viagens longas e não estar presente, não estar perto, com a insegurança que tem no nosso país. Seu coração também ficava ali apertado, hein? Sim, fica. E ainda quando tem datas importantes. Então, sempre está longe. Sempre está longe. Esse tempo que eu tô com a minha esposa, depois que eu vim pro caminhão, esses 18 anos no caminhão, eu devo ter passado o aniversário dela em casa umas 2 vezes. Nossa, O aniversário de 1 ano do meu neto, da Mila, foi no domingo. Eu tive que sair no sábado, porque eu já estava com 3 dias de folga em casa, não tinha mais como ficar. Saí no sábado e o aniversário foi no domingo. Saí olha, sábado de manhã. Então, esses é o problema. Ainda bem que nessa empresa que eu tô, a outra também. Chega final do ano, eles param um caminhão que você vai passar, ficar com a sua família. Eles têm, pelo menos, eles têm que reclamar. Eles param um caminhão, a frota toda, para poder cada um ficar com a sua família. que legal, né? Menos mal, né? Sim. Mas nesses 18 anos trabalhou muito, não teve muito tempo para a família e não foi valorizado, né? O que nesse tempo aí, o André, 18 anos ralando, trabalhando duro, o que que deu para você construir? Olha, assim, graças a Deus nós conseguimos na nossa casa, nós não pagamos aluguel, nós compramos nossa casa em 2012. Aí parte material é isso, a casa, o carro, a moto. Nós temos uma casa bem estruturada, bem confortável. A minha maior Hum? preocupação sempre foi essa, deixar ela sempre confortável. Sim. Mas agora pensando, se você tivesse ganhando em euro todo esse tempo, dava para ter Se eu tivesse realizado ganhando muito mais em euro, sonhos. eu acredito que eu nem estava aqui. Se eu estivesse ganhando em euro, eu acredito que eu nem estava aqui, porque não, assim, foi uma situação que mesmo que estava difícil o país. Ainda mais agora, parece que nem nós estamos falando assim, parece que estava vendo uma caça às bruxas, né? Que tem um PRF pegando em cima dos motoristas por coisas até fúteis. Sim. Buzina, multando o motorista por causa de uma buzina que não é original no caminhão. Então tá estranho. É uma verdadeira caça aos motoristas, digamos assim, para multar. Nesses 18 anos trabalhando duro, deu para você realizou aí alguns sonhos, comprou a casa própria, tem um carro, mas sempre vivendo ali, não dando para fazer uma reserva, não dando para fazer algo a mais. Muitos falam aqui, né, que tá sobrevivendo, que não dá para você ter um lucro, não dá para você Sim. tirar um a mais de tudo isso. Hoje eu tô sobrevivendo mesmo, porque eu e minha esposa, quando eu tirava férias assim, a gente ia viajar de moto. Hoje não, a gente não tá conseguindo mais fazer isso. Faz muitos anos que a gente não consegue mais fazer isso, porque não sobra, porque, cara, você tem um gasto. A última que nós fizemos foi 15 dias viajando de moto e 7 meses pagando tudo, Nossa. o custo da viagem. Inflação, tudo muito caro, o salário não aumenta, né? Não, e o preço do euro nessa semana agora disparou. Eu estou de olho, né? Porque como está indo para lá, precisa comprar o euro. De 6,14, hoje ele fechou a 6,40, se não estou enganado. Agora imagina ganhar em euro, hein? Sim, de lá para cá, essa conversão é ruim para quem está aqui, mas para quem está lá é maravilhoso. Você Multiplicar vai tudo por 6. ganhar quantas vezes mais, o André? Já fez as contas? Não, eu não prefiro nem fazer tanto. Eu saber tem mais ou menos uma base, mas eu acredito que pelo menos
nessa empresa que eu estou de 3 vezes a mais. 3 vezes a mais. É uma É, boa tem uma grana, coisa hein? aí. Sim, sabendo investir, sim. Agora, for um pouco descabeçado, isso vai rápido também, né? É Tem, verdade. tem que ter, tem que ter o objetivo. Sim, com certeza. Vamos entrar um pouquinho então agora no assunto. Como surgiu a ideia de querer morar, trabalhar no exterior? Como que o mosquitinho aí agora, o outro mosquitinho, te picou? Como que surgiu a ideia de morar fora, trabalhar fora? Ah, isso já tem pelo menos uns 10 anos já. 10 anos. Meu passa- nós tiramos o passaporte, nosso passaporte até venceu, renovamos e nunca vi um visto na vida dele. Meu Deus. Então, aí nós sempre tivemos, eu e minha esposa sempre tivemos essa vontade de ir, só que eu sempre tive uma vontade de ir, sim, legalizado, nunca para ficar errado. Sim. Então, só que sempre foi, o foco sempre foi Estados Unidos sempre é nisso daí, né? Era o sonho Aí, americano. é, só que aí nunca dava certo, sempre dava alguma coisa errada, sempre acontecia alguma coisa, ou então não Tipo o que que tinha, acontecia? ou não dava certo numa agência, que eu já tentei outras agências, não ia para frente, ou então quando eu tentei ir por conta própria, faltou dinheiro realmente para poder bancar tudo, porque no, aí depois vem o visto, né, o visto de turista, só que aí para você ir, para ficar ilegal, isso eu nunca quis, tanto E para qualquer lugar. a ideia sempre foi para trabalhar. Trabalhar e se gostar realmente do local, não voltar. Eu tenho Sim. essa convicção. Se eu nem Lituânia indo lá, gostar de tudo lá, tá tudo perfeito, eu vou cumprir o meu contrato tudo certinho, mas se eu gostar de lá tanto, por que não mudar para lá? Sim. E essa ideia surgiu porque estava desanimado com o Brasil, pelos episódios também que aconteceu ali, os traumas, ou a desvalorização, ou trabalhar muito, ganhando pouco, ficar longe da família. O que que motivou? Você estava desanimado, frustrado? O que que aconteceu? Não, é a vontade de conhecer outros lugares mesmo, conhecer outra Uhum. cultura, outra coisa. Essa é a maior vontade. Então, o dinheiro vem também com Financeiro é ajuda importante também, né? muito importante, mas nós sempre tivemos a vontade de conhecer outros lugares fora do Brasil. Uhum. Tem- Só que nem eu falei, antigamente eu acho que foi isso daí que começou a dar certo, quando eu parei de focar em apenas em um local, em um país. Que era só Aí, Estados Unidos, Estados Unidos, sim, Estados Unidos. Agora você sim. abriu, ampliou o leque aí para Quando eu outros entrei, isso, quando países. eu entrei na agência, quando eu fui para entrar na agência que eu abri, digamos assim, a Olha, minha mentalidade para outros lugares, outros foi com a locais. orientação do Marcelo. Sim, porque quando eu entrei na agência, ele perguntou para mim, né, se eu ia querer motorista Europa ou tentar o H2A. Aí eu falei para ele assim, eu já sempre tentei o H2A, nunca deu certo, sempre dava alguma coisa. Na época eu não tinha tanto inglês, eu fazia entrevista, não passava na entrevista no inglês. Uhum, Aí eu falei, então tenta uma coisa diferente. Tenta um motorista na Europa, foi o que eu tentei. legal. Você estava contando que entrou em contato com outras agências, às vezes não dava certo, às vezes não, né? Não deu certo. Conta pra gente. Entrou em contato com quantas agências? Como que foi esse bate-papo? Por que que não deu certo? Chegou a fazer algum investimento? Como que foi a experiência com outras agências? Foi assim, entrei em contato com duas apenas. Uhum. Umas duas outras Quantos anos agências. atrás? A última, 1 ano. Um ano. Terminou. Só que essa aí eu praticamente eu tinha que fazer tudo. Tinha que ficar. Aí eu parei de contratar a agência. Eu mesmo entrava no site do DOL, do governo americano. Entrei no site deles lá e ficava procurando as vagas. E eu mesmo fiz meu currículo em inglês e começava a enviar ali. Só que Olha. sempre no H2A. Peraí, então, Entrei vamos muito. voltar. Entrou em contato com duas agências, não te deram suporte, você que tinha que fazer tudo. Conta pra gente como que foi a Teve experiência uma, mesmo. é que teve uma que não, assim, ele mandava um aplicativo que eu tinha que ficar mandando o currículo.
Você ficava repetindo. tinha que enviar o seu currículo. Não, ele fez, não, nessa ele fez um aplicativo e ficava mandando o currículo. Só que eu acho assim, se você mandar um excesso de e-mails de currículo, ele acaba no final se transformando em spam. É muita coisa, muita coisa. E numa outra agência lá, ele queria um valor muito alto de entrada sem ter garantia nenhuma. Uhum. Então, essa aí eu só entrei em contato, não cheguei a ser nem pagar nem entrar nada, só entrei em contato. Agora, essa outra aí eu peguei e realmente fiquei um ano ali com ela ali, mas Conseguiu alguma não deu em nada. entrevista? Alguma. Nessa agência não, eu consegui mais entrevista mandando por conta própria, quando eu parei Olha. com essa agência e eu entrava no site do Sazonal Job Teve duas do Dom. experiências, então, negativas com a agência, foi tentar por conta própria. Aí você fez seu currículo, entrava nos sites e enviava. Sim, consegui mais entrevista fazendo isso. Olha, nas agências mesmo não conseguiu nada. Não. O que eu não consegui ir para tentar o H2A, porque a maioria, como eu estava tentando para a fazenda, eles queriam experiência com colheitadeira, e eu não tenho. Tenho trator, sim, algumas máquinas, mas que eu manipulo, eu opero dentro da própria empresa que eu trabalho hoje, eu opero algumas máquinas. Uhum, Só que eles queriam experiência em colheitadeira, isso aí já não tinha. sim. E muitas em inglês bem do intermediário à frente. Uhum, Por causa da comunicação por rádio, né? Então você tem que ter um bom inglês. sim. Foi tentando, há quanto tempo tentando, o André? Ah, já deve ter uns 10 anos já. Que Dez eu entrei anos com tentando eu, uma vaga no exterior. assim, para chegar legalmente. Se para ir irregular, tinha vários caminhos, só que eu nunca quis. Sim. Eu falava, sempre falei pra minha esposa, se é para irregular, eu fico aqui. E nessas entrevistas que você fez por conta própria também não foi aprovado. Não, porque a maioria tudo queriam experiência com máquinas. Sim. Eu tinha experiência ali com pequenos reparos com caminhão, mas eles queriam também que tivesse com colheitadeira, porque tem que fazer tudo. Lá Uhum. você não você faz tudo numa fazenda americana, né? 10 anos tentando, sem êxito. Pensou em desistir em algum momento? Desanimou, Não, falou isso não é para mim. desanimar, desistir não, mas desanimar sim, desanima. Aí você para um tempo, você fica sem fazer, depois você volta aquele ânimo novamente. Desses últimos 2 anos eu tô direto, tentando, até quando apareceu a agência, a MTV. A agência ali, a MTV surgiu como uma luz no fim do túnel? Assim, quando a gente entra assim, pensando, será que vai ser só mais uma ou não? Só que antes de fazer qualquer coisa, eu procurei as pessoas que falaram sobre ela. Uhum, Comecei a pesquisar. Eu pesquiso muito sobre tanto as empresas quanto as pessoas ali, né, que começaram a ver quem. Eu comecei a buscar quem que veio que foi pela agência. Até que eu achei um ali que realmente me deu atenção e me conversou bastante comigo. qual o nome Conversamos até dele? hoje. É o Wesley. A Wesley, gente ele está conversa na bastante. Croácia? É isso, estou na Croácia. O que que ele falou da agência para você? Ó, ele me explicou tudo sobre a agência. Falou assim, ó, se não fosse real, eu não estava aqui. Tem um investimento, como toda agência tem investimento, só que pelo menos é um investimento menor que muitas outras agências. E a gente acha, está acostumado com um certo padrão de valor. Aqui Uhum. realmente o valor é bem mais baixo, a gente já fica, digamos, de orelha em pé, né? Só que aí Ainda tá lá, ele falou com mais pelas experiências negativas que você teve, né? assim, uhum. Aí ele falou, não, tantos motoristas aqui então veio tudo para essa agência, é uma agência sem idoneidade mesmo. Eu comecei a buscar sobre a agência, comecei a pesquisar sobre a agência, até que eu demorei um pouco e conversei com o Marcelo. Olha, como que foi esse primeiro contato? O primeiro contato realmente com ele foi em novembro, só que eu só conversei dele pouca coisa. Eu sabia do valor dos valores, eu falei para ele assim, quando eu tiver esse valor, o valor, eu volto a falar contigo. Sem eu ter a certeza que eu vou honrar com meus compromissos com você, eu não vou dar entrada. Ele só falou, ok, muito bom. Aí em dezembro,
dezembro, desculpa, em 30 de janeiro, eu falei com ele, eu falei com ele novamente. Aí eu falei assim, ó, tô com tantos valores aqui assim, mas não tenho nem a taxa de êxito. Aí ele falou assim, não, mas dá uma entrada, dá o primeiro passo. Você tem que dar o primeiro passo para você, entendeu? Depois aí a gente vem para frente. Foi aí que no dia 30 de janeiro eu dei a entrada na agência. 30 de janeiro deu a entrada e foi aprovado. Na segunda-feira agora, né? É Segunda-feira segunda-feira agora, agora. hoje é dia 10, foi que dia? Dou com o Não pergunto calendário aqui, fantasma, não, deixa eu porque ver isso aí aqui. é mais perdido que qualquer um. Eu tô sem E calendário aqui também, não todos os tô dias são iguais. conseguindo ver. Vamos pôr aí 2 meses para ser aprovado? Sim, praticamente dois meses, né? Para essa empresa, né? Eu só estou aprovado para outra empresa também. Olha, a outra empresa foi em Ou quanto seja, tempo? oi? Quanto tempo? Do, para o que você Para outra. da outra? A outra foi direto com o Marcelo, que a outra está dependendo dos despachantes, né? Contratar os despachantes. Então, aí eu até fiquei surpreso quando na sexta-feira passada eu recebi um e-mail, ou e-mail, desculpa, eu recebi um WhatsApp. Aí eu vi que não era um número nacional. Aí tava lá ó, a pessoa da empresa falando se eu estava realmente procurando emprego, e se eu tinha disponibilidade de marcar uma entrevista. Falei, claro que sim. Ela falou assim, então tá, então segunda-feira, horário Lituânia, 2h15, tem problema para você? Aí eu, rapidinho, né, assim, pensei, é lá daqui, no meu estado é 7 horas de diferença. Falei, não, 7h15 da manhã tá bom, Mas, tá ótimo. André, pera aí que você vai contar tudo pra gente, ó, na parte 2, tá bom? Vou te mandar um Ok, novo convite. Ele vai contar, ó, tudo sobre a entrevista agora. Não sai daí, ó. Parte 2. Até mais, André. é mais.